Boa noite. Meu convidado do Polêmica de hoje é um psicólogo com especialização em didática do ensino superior. É também psicoterapeuta, professor de psicologia da educação, consultor empresarial e educacional. Tem 2 livros publicados, um em 2003, Admirando a Tempestade e Brincando com o Vento, e o outro em 2005, Vítimas e Aprendizes da Própria História. Articulista da revista Evidência, ministra palestras, cursos e oficinas em empresas, órgãos públicos e instituições de ensino, nos quais desenvolve temas relacionados à educação, ao relacionamento interpessoal e qualidade de vida. Boa noite, Guilherme Davoli. Boa noite. Conseguimos trazê-lo aqui, hein? Ô, sujeito ocupado, coisa boa, hein? Nem tanto, mas é um prazer estar aqui. Tudo é meu. Muito bom quando a gente tem a oportunidade de poder trocar ideias. E você sempre sugere bons temas. Guilherme, num dos seus textos intitulado A Dor e a Essência, em que você tematiza a adolescência, entre outras coisas, você pondera que a adolescência é algo desejado e intensamente perseguido a partir do momento em que o ambiente, que inicialmente acolhe e protege, passa a sufocar através de cobranças e regras das mais diferentes espécies. Diz mais, que a adolescência está diretamente ligada à necessidade de se desvincular de valores e de imposições, aparentemente arcaicos, para se posicionar, não obrigatoriamente, contra a sociedade que o oprime. Fala ainda que as crianças têm uma necessidade de adolescer. E aqui adolescer não é sinônimo de transformação ou crescimento, mas sim de sofrimento. Eu quero uma explicaçãozinha para isso aqui, para começo de conversa. Tá, em primeiro lugar, eu acho que é interessante a gente partir do conceito de que a adolescência ela não é algo simplesmente natural. A puberdade é natural e os antigos livros de psicologia sempre traziam um capítulo que chamava Puberdade e Adolescência. Se você pegar qualquer livro mais recente, existe adolescência e às vezes puberdade, capítulos separados, né? Porque uma coisa não caminha com a outra. A puberdade é uma mudança de hormônio, a adolescência é uma mudança de visão de mundo, uma mudança de sentimento com relação à perspectiva de futuro, né? Quando nós vamos lá para uma tribo indígena, nós não falamos em adolescentes. Eles não estão com a necessidade de mudar o mundo. Eles estão felizes com o mundo que tem. Então, para que a gente muda o que está bom? A adolescência que nós consideramos é essa que quer mudar porque algo incomoda. E que nos últimos anos, as últimas décadas, tem sido tão rápido que, de repente, numa família de 3 irmãos com diferenças relativamente pequenas, de 4, 5 anos, você tem 3 adolescências completamente diferentes, conflitantes entre elas. Então, adolescer é uma necessidade de alguém que se sente sufocado, né? E o próprio verbo adolescer, que vem do grego, e significa sofrer. Eu sofro porque eu não estou contente com o modelo que eu tenho, eu preciso de um modelo novo e não sei exatamente o que eu faço para chegar até lá. Olha que sufoco, hein? Então a adolescência... Por isso que é caracterizada como uma fase de crises, uma fase de exagero. Aborrecência até, não gosto de termo aborrecência. É o espaço que eles reivindicam, né? O termo aborrecência é um termo do medo do adulto diante disso, né? Verdade. É o medo do adulto, quando na realidade você só é um adulto de verdade. Nós estamos cheios de pessoas de 30, 40 anos que ainda não são adultos e talvez nem tenham sido adolescentes. Infantilizadas, né? Ao extremo. Altamente. E que tem medo daquele que quer mudar. Por exemplo, que é um exemplo típico. Aparentemente, né? Aparentemente. Sim, o que eu vejo muito claro é que o adolescente promove o crescimento da sociedade, né? Santos Dumont foi um grande adolescente. Só um louco seria capaz de experimentar um aviãozinho daquele em praça pública sem ter certeza que ia voar. Você está me dizendo que a adolescência está próximo, sala contígua à ousadia, a mudanças, a transformações. A ousadia, a existência do grupo, a busca do novo são as características chaves. E me preocupa uma coisa em especial. Quando a gente pensa em adolescência, eu que estou aí formado há 23 anos, eu estudava a adolescência como sendo a fase do grupo e da transformação. E hoje eu tenho visto o pseudos adolescentes, que na realidade morrem de medo de mudar alguma coisa e que preferem ser vítimas do que serem revolucionários. Aí vem a inevitável pergunta, como que os pais, outras pessoas, professores, amigos que se interrelacionam com esses adolescentes deverão se comportar diante dessa realidade que você nos pinta e nos apresenta? O que poderão fazer para transformar essa travessia numa grande travessia? Essa passagem, né, de uma outra etapa. A coisa mais legal que a gente pode oferecer a um adolescente, ou até mesmo a uma criança, é o modelo, né? Se eu quero
propiciar ao meu filho, meu aluno, ou aquele jovem que eu conheço... Funciona ainda isso, a questão de dar o exemplo? O exemplo vem de casa, esse discurso, essa retórica? Se isso funciona até entre passarinhos, né? Não, isso é essencial. Na realidade, se eu não dou o exemplo, eu não posso solicitar. Quer dizer, como é que eu posso falar para o meu filho ter coragem se eu me mostro covarde? É difícil, né? Agora, não adianta eu querer dar um exemplo se eu sou, desculpa a expressão, um chato. O jovem, ele vê você como um exemplo na medida em que você é alguém interessante. O professor interessante, o pai aberto que debate, que traz ideias, não o pai bobo que é alegre à toa, tá? Mas a pessoa que se mostra interessante, que se mostra disposta ao debate, disposta à discussão, essa pessoa é ouvida pelo jovem. Curiosa essa observação, é curiosa porque os adolescentes têm efetivamente nos professores uma espécie de um exemplo, quando eles gostam, né? Sim, sim. Eles porque... gostam do lado, às vezes, revolucionário do professor, sim, crítico. Mas ele sempre vai curtir aquele professor que, de alguma forma, é apaixonado pelo que faz. Bacana. Ele não vai no professor só porque, tecnicamente, ele é competente. Sim. Ele vai no modelo do professor, como ele vai no modelo do tio, do vizinho, quando há uma felicidade na forma como essa pessoa encara a vida. Eu posso abonar isso que você está dizendo, porque eu sou uma das pessoas que foram influenciadas por isso. Sim. Eu sou professor de português em função de um grande professor de português que eu tive. Falei, quando eu crescer, não quero ser salsicha, eu quero ser esse cidadão. É incrível. Eu costumo comentar em encontros de professores, né, que talvez essa profissão seja aquela que, com 99% das possibilidades, todo profissional tem como herói um profissional da mesma área. Olha que legal. Né? Talvez em outras áreas, e não é nenhuma crítica, medicina, engenharia, muitas vezes o indivíduo entra para a área pela profissão em si, enquanto que o professor ele entra na área porque ele segue um herói. Bacana. Então, fico pensando aqui da importância do professor primário, aquele que inicia o aluno. Ele começa a moldar ali um futuro caráter, professor? Ele começa a dar os parâmetros para que a pessoa se molde, né? Quer dizer, ninguém molda ninguém, não, tá? Tanto que quando a gente ele pensa, orienta, né? Quando a gente pensa em Europa, os professores de ensino infantil são os melhores remunerados. Olha Por quê? Só. São eles que trabalham devem ganhar muito mais do que o universitário, do que o pós-graduado. Eu como professor... Não é verdade? Eu como professor universitário, eu me vejo numa situação muito interessante de poder debater ideias. Mas eu não trabalho mais a raiz. E com relativa responsabilidade enquanto professor universitário. Sim, né? Porque o meu espaço ele está limitado. Lá, o professor de ensino infantil, ele tem um mega espaço, né? Então, quando ele transparece felicidade, ele tem o direito, o aluno dá a ele o direito de nortear os caminhos e discutir com ele valores éticos, morais, a importância do próprio conhecimento. Que bacana, Guilherme. É bem lá atrás. Quer dizer, os valores dos pais são... Até que ponto é importante para os filhos? São extremamente importantes, só que os pais têm que lembrar de duas coisas. Mesmo que sejam conservadores, retrógrados? Sim. Mas existe Eles duas balizam questões. O comportamento do adolescente? Balizam se forem pais que participam, democráticos. Entendi. Tá ok? Que abrem o diálogo. Se você pode ser tradicional, desde que você tenha teu diálogo aberto. Os pais precisam ter consciência de duas coisas. Primeira coisa, eles têm que ter uma linguagem o mais única possível, né? Ou se fala a mesma língua, ou quebrou-se toda uma estrutura de educação. Esse é o primeiro. E o segundo, os pais têm que lembrar que eles não são os melhores amigos dos filhos, eles são pais. Então, isso é muito interessante você falar, porque está havendo uma confusão aí às vezes, né? Sim, porque é muito cômodo ser amigo do filho. Você é o legal e se ele cometeu um erro, eu falo, eu te dei tudo e você me apronta uma dessa, o pai não tem que dar tudo. Ele transfere a responsabilidade dele para o filho. Sim, o pai tem que ser pai, a mãe tem que ser mãe. É sério isso? Olha, é preferível pais retrógrados, coerentes, do que pais modernos que não levam a lugar nenhum. Inconsequentes. Ou até muito consequentes. Covardes. Olha o que ele está dizendo aqui, meu Deus. Num outro texto seu, porque eu fui procurar uns textos seus, tem um site aí, por favor, mostre por gentileza, a qualquer momento, vamos colocando algumas vezes, o site do Guilherme Davoli, que é interessantíssimo, viu? Ele multiplica os textos, renova as dicas, muito bom, viu? E o texto dele é bem escrito, bem ponderado, gostei muito. Obrigado. Num outro texto intitulado O Alicerce e a Parede, me chamou muita atenção isso aqui, você fala de disciplina, né? Casamento, comportamento dos pais. Aí você diz numa epígrafe, aquela frasezinha que abre, Guimarães Rosa era craque nisso também, né? Você diz, aspas, filhos são plantas que precisam confiar nas próprias raízes e na qualidade das sementes de onde foram gerados. Você veio reforçar aquilo que você disse até há pouco. Isso. Se o filho sente no pai e na mãe pessoas legais, mas inconsistentes, ele vai ter que se apoiar em alguém lá de fora. E esse alguém lá de fora,
Se por sorte for alguém que tenha coerência, ótimo, mas pode ser alguém extremamente perigoso. Bacana. Questão dos limites, né? Como administrar o necessário estabelecimento de limites numa sociedade tão desencontrada, nos quais os pais dizem uma coisa, a escola diz outra, a televisão fala outra, o grupo de amigos diz outra, a rua fala outra, as baladas falam outra coisa. Como é que faz para você estabelecer esse diálogo responsável, bilateral com os seus filhos? Eu acho que há alguns detalhes que precisam ser bem vistos. É comum nos dias de hoje, em que a gente tem tanta escola com propostas diferentes, o pai colocar o filho dentro de uma escola... Ou te pôr na melhor escola. Isso. A partir daí, em um certo momento, ele discorda de algumas coisas, ele quer mudar a escola, né? Eu costumo brincar muito com a ideia de que é impossível você ir num restaurante chinês para pedir churrasco. Ah, impraticável. E se tiver, vai ser ruim, né? Quer dizer, quando eu ponho meu filho na escola, primeiro eu tenho que saber se a linguagem daquela escola é a linguagem da minha família. Né? A metodologia pedagógica. A metodologia, a postura ética dos professores, dependendo da situação, inclusive qual é a visão religiosa daquele local, dependendo da minha aqui. É importante. Porque quando eu tenho na escola um parceiro, eu agrego valores para essa educação. Mas se eu tenho na escola um discurso que é contraditório àquele discurso que eu quero problema para pregar em você casa, para a escola. Descontrolou, né? Então o que nós precisamos é ter o maior número de pessoas unidos numa mesma proposta. Tudo bem que o mundo hoje troca de valor com uma facilidade enorme, tá? Mas ele troca na casca. Porque na essência nós sabemos o que é certo e o que é errado. Talvez o grande problema entre o bandido de hoje, né, e o bandido da década de 70, 60, é que aquele bandido da década de 70, quando ele cometia um crime, ele sabia que tinha cometido um crime, ele sabia o risco que tinha. Hoje o cara comete um crime e talvez se vanglorie disso. Banalizaram tanta coisa? Quer dizer, eu deixo de pagar um determinado imposto, mas ninguém paga mesmo, então eu deixo de pagar e depois a gente dá um jeito. Não, o cara que deixava de pagar no passado, ele fala, não, se me pegarem eu estou perdido. Cheque sem fundo, Guilherme, né? Uma vergonha, né? De repente desenvolver um cheque lá. Era uma vergonha. Hoje o cara fala, não sei se vai ter fundo, põe lá, né? Tem o cheque voador, não sei o que lá, borrachudo. Isso. Então quando você pega aquele incorporaram discurso, tanta coisa negativa. Imagina aquele pai que vira pro filho e fala assim, não minta, né? E toca o telefone, alguém cobrando ele fala, diz que eu não estou. Pronto, aí você acabou com todo o procedimento. Não faça isso, pai. Né? Agora, infelizmente, pai... Aí o filho fala assim, ele está aqui sim porque o paletó dele está aqui, viu? Aí entrega você lá. Isso. Você encontra, então, pais, professores, mas você encontra também no ambiente de amizades um conflito de valores que precisa ser reequacionado. Ô, Guilherme, tá bom o ritmo de conversa? Nós estamos fazendo aqui um papo gostoso, eu estou adorando. Eu gosto de bater papo. Guilherme, a propósito de uma boa escola, é muito difícil estabelecer, porque de repente a escola está preparando muito pouco para a felicidade e mais para o mercado de trabalho, isso é genericamente falando. Sim. O que é uma boa escola hoje? Quer dizer, de repente fala, pus meu filho lá, os valores são muito bons, éticos, morais, mas aí ele foi lá para a vida trabalhar e estava em desigualdade de competição, porque nesse Brasil estigmatizaram que todo sujeito tem que nascer, crescer, fazer vestibular, entrar numa faculdade para o mercado de trabalho. O que é uma boa escola? Ela passa quais aspectos importantes na formação desse futuro cidadão? Vamos partir um pouquinho de trás para frente, né? Se a gente pega as ideias de Domênico De Masi... Ócio criativo. Acima do ócio. O Domênico, ele deixa algumas coisas muito claras e que nós já estamos vendo na prática. Você gosta dele também? Né? Gosto. Domênico coloca claramente que no momento em que vivemos e o futuro, ele não está mais para aquele que é o indivíduo mais competente tecnicamente, mas para aquele que, além de ser o mais competente, é aquele que vai usar a sua inteligência interpessoal, a sua capacidade de relacionamento. Então não adianta eu ser um mega profissional na área X se eu não tiver capacidade de me relacionar, inclusive de vender a minha pessoa para o mundo onde eu estou inserido. Há uma necessidade clara disso. Pensando nesse aspecto que é lá na frente, quando eu venho para a educação ela tem que ter, em primeiro lugar, objetivos claros. É o conhecimento, e o conhecimento levando o indivíduo a conseguir, de alguma maneira, transformar o mundo onde ele está. Se o indivíduo vai para uma escola para aprender coisas, mas não aprender a ter coragem para pôr essas coisas em prática, ele não vai chegar a lugar nenhum. Então, o conhecimento tem que me ferramentalizar, me dar a condição de transformar o mundo onde que eu estou. E eu acho que o sintoma mais legal para isso é quando o teu filho, e aí eu estou pensando principalmente em crianças, né? Tem prazer de ir para a escola. É fantástico como crianças do ensino infantil são apaixonadas pela escola. É incrível, depois na adolescência depois vai desabando. Terceira série já é um problema. Por quê? Porque a escola começou a ser um peso. Gente,
Os professores têm que Porque trabalhar começou a a ideia. responsabilizá-lo, perdeu o caráter lúdico ou por quê? Perdeu o caráter lúdico, ele tem que entrar numa competição, então aqueles que estão ganhando, ótimo, mas os que estão perdendo Essa palavra é fracasso, né? Quando eu tenho que lembrar que o conteúdo, o professor tem que lembrar que aquilo que ele ensina para o aluno não é para que um dia ele passe numa prova. Você ensina alguma coisa para o aluno para que o aluno se goste mais. Né? Quer dizer, eu odeio matemática. O dia que eu conseguir superar a matemática, eu vou ser muito mais feliz. Né? Então eu tenho que estudar para descobrir que eu posso ir além. É o prazer que as pessoas têm de tirar carta de motorista. Existem pessoas aí que sofrem às vezes anos para tirar carta. O dia que tira a carta, ela se sente muito mais competente diante do mundo. Nós sabemos de pessoas... Vencer uma etapa. Sim, tem gente que tira a carta de motorista e aprende a falar em público. Que coisa. Porque isso dá um poder, né? Lógico, pessoas específicas. Tem aquele indivíduo que aprende a chutar no futebol, ele é um moleque que não sabe chutar. O dia que ele aprende a chutar direito, aí ele consegue ter um relacionamento melhor com as pessoas. Então, quando eu vou me gostar, para que a escola existe, então? Ela existe para que o indivíduo se goste. A partir daí, não vamos discutir a importância do conteúdo, que o mercado existe. Né? O mercado existe. Agora, se você simplesmente for o melhor aluno da classe, você está fadado a, no futuro, ser mais um inteligente. Né? Eu sei, há um famoso discurso, o pseudo-discurso do Bill Gates, que fala que você tem que ser o melhor. Eu não gosto dessas conversas, tá? Eu não gosto dessas conversas. Eu acho que, sem uma dúvida... coisa paranoica para mim. Você deve até ter o objetivo de ir melhorando. Tá? Agora... Tem que ser o melhor. O dia que você... O vencedor. Essa coisa é vida americana mesmo, né? O grande segredo do vencedor é que, quando ele vence, ele já tem que começar a pensar na próxima vitória e não curte aquela. Né? Imagina você... Bateu o recorde. Não encerra ali numa primeira vitória. Não. Você bate o recorde dos 100 metros e a primeira entrevista vão te perguntar se na próxima Olimpíada você vai bater de novo. Não deu tempo nem de jantar para comemorar o título, você já está tendo que pensar no outro. E às vezes está acontecendo isso com a gente. Exato. Quer dizer, então é uma coisa bastante... a escola tem que ser o espaço do prazer, né? Da aprendizagem, não seria uma extensão, uma identificação com o processo familiar, com a sociedade. A escola é um Estamos lugar... um pouco longe disso, hein? Sim. A escola defendida por Aristóteles, né, é a escola onde você conhece coisas para controlar o seu medo e ser mais feliz. A importância do conhecimento, eu ia aprender a ler, escrever, aprender a trabalhar com madeiras, porque quanto mais eu aprendo, menos medo eu tenho. E quanto menos medo, mais feliz eu fico. A competência está ligada a essa felicidade. Não é poesia, não é aquela coisa, então o importante é ser feliz, não precisa estudar. Não, é estudar como forma de estar cada vez mais competente para saber que aquilo que eu não consegui hoje resolver na minha vida, eu estou ficando cada vez melhor para poder conseguir um dia. Deixa eu defender aqui meu pãozinho. Quando você fala isso não é poesia, quer dizer, não é a má poesia, porque a má você pega uma pessoa, vale por qualquer corrente filosófica que eu conheço. Estou te provocando. Me diz uma coisa, quando você fez sua escola primária, seu ensino médio, mais antes ainda, a escola era o centro irradiador de inteligência, de prazer, de praticar esporte, de paquera, tudo girava em torno da escola. Hoje, com essa oferta maluca de opções, a sala de aula ficou um pouco desinteressante para essas gerações. Como é que a escola tem que se comportar também diante desse desafio? Nós comentávamos isso antes de começar aqui. Está difícil, não está fácil, é um desafio para qualquer professor, né? Eu acho que a coisa não está nem dentro da macro ideia de escola, ela está na ideia de professor por professor, né? O professor, ele tem que, além de ter o conhecimento daquilo que ele está transmitindo para o aluno, ele tem que acreditar que aquele conhecimento é algo extremamente agradável e útil. Passo 1. Segundo, ele precisa utilizar todas as tecnologias, e eu incluo nas tecnologias que passam pela informática, projetores multimídias e tudo mais, eu incluo a piada, a brincadeira, o passeio. Então, na hora que eu utilizo um mundo de caminhos diferentes para transmitir a informação, aumenta a possibilidade daquele meu aluno se interessar por alguns desses caminhos. O nosso aluno, ele não é disperso. O problema do nosso aluno é que ele tem tantas atrações, inclusive algumas de preocupação lá fora, que às vezes ele não mantém atenção. O Rubem Alves, ele faz uma colocação legal quando ele diz que não tem criança distraída, existe criança atraída por outro mundo. Quer dizer, talvez eu não esteja conseguindo na minha aula criar algo tão interessante que ele venha para cá. Então ele está de corpo presente, né? Não só porque não está nem aí. Não existe pessoa nem aí. Existe pessoa que, por
Porque encontra lá fora Está algo buscando melhor. identidade com aquele discurso. Ou porque ele traz um problema de fora. Não podemos esquecer que se há um caos hoje dentro da família, é o fato que a gente não está permitindo que as crianças tenham problemas de criança. Né? A gente, quando era criança, a gente era proibido de ouvir conversa de adulto. É né? verdade. Hoje, os adultos, numa de dar uma de liberal, eles contam todos os problemas para a criança. Pô, se a gente adulto não é capaz de resolver, você vai contar para a criança só para ficar tensa? Né? Desequilibrada? Sabe? Não, o mundo ele não é tão complicado. Né? Mas a comunicação, quando quebrada, ela faz um barulho tão grande que ninguém se entende. Vamos sofisticar menos as coisas, né? Vamos buscar a essência das coisas, né? Sem dúvida. Nós vamos dar nosso primeiro intervalo. Estou conversando prazerosamente com o psicólogo, o psicoterapeuta, o Guilherme Davoli. Vamos tomar uma aguinha, já já voltamos para falar de coisas muito mais interessantes. Ele é craque nesse negócio. Até já.